Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A doutrina espírita é também uma ciência investigativa, ou seja, o conhecimento de seus princípios nos faz viajar pelo mundo da compreensão para que entendamos a razão da vida, a razão da existência dos seres humanos, a razão das dores a que somos submetidos, o destino a todos nós reservados. Estudando o Espiritismo, nós vamos perceber que um dos princípios do Espiritismo, ou um dos propósitos do Espiritismo, é fazer com que a gente viaje para dentro de nós mesmos e façamos a tão necessária reversão de valores. Mas aí perguntamos, se precisamos fazer essa reversão de valores, isso significa que nós estamos na direção equivocada? Sim, é bem essa a resposta. O homem ainda busca a sua felicidade, a sua alegria de viver. Ele investe todos os seus potenciais em busca de algo que não o sustenta. Ora, de uma questão nos leva a outra. Se o homem, então, caminha em sentido inverso ao que deveria caminhar, quando foi que ele se perdeu? E por que ele se perdeu? Isso nos leva ao capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando temos ali um ensinamento que nos foi trazido pelo Espírito Lázaro, que Allan Kardec intitulou como sendo a lei de amor. E o Lázaro, ali ele nos ensina que o homem, no princípio, só tem instintos.
mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído e purificado, ele alcança os sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Uma frase poética, bonita, que nos encanta os ouvidos. Mas todas as lições que encontramos nos livros da codificação da doutrina espírita não têm o propósito apenas de nos passar com textos teóricos. Muito mais do que isso, nos traz instruções para. E assim acontece com os seres humanos. Estamos cansados, desiludidos, sequiosos de saber como encontrar o caminho que nos proporciona verdadeira felicidade, a felicidade duradoura. Allan Kardec nos ensina, através dos seus pensamentos filosóficos, que para crer não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. Daí para a gente entender os verdadeiros valores da vida, aqueles que nos proporcionam segurança de viver, é necessário que a gente se disponha a estudar o Evangelho. Não sozinho, mas em grupos, porque necessitamos uns dos outros. Só os nossos conceitos seriam muito limitados no nosso entendimento. Precisamos nos fortalecer em grupos. E com essa situação que estamos vivendo, que tem nos obrigado a formar grupos de estudos virtuais, a gente observa por aí uma intensidade muito grande de grupos que se dispõem a estudar as obras básicas. E muitos de nós até integramos esses grupos, mas alguns não se firmam neles. Fogem do estudo, não comparecem nos estudos, só dão uma ligeira olhada, e daí perdemos essa oportunidade de melhor compreender a vida, de entender o que está errado em nós, para que a gente consiga fazer essa tão essencial mudança que precisamos, que é a reversão de valores, para que finalmente a gente encontre a estrada reta que nos proporciona segurança e esperança em dias melhores. Para ilustrar esse nosso pensamento, nós vamos estudar hoje um trechinho do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item número 24, que é uma lição do espírito Delphine de Girardin, que vem nos falar a respeito da verdadeira desgraça. Ele vem nos falar que aquilo que nós entendemos por desgraça, no momento atual de nossas vidas, quase sempre é a âncora de salvação. É o oásis seguro que nós precisamos compreender melhor para fazer dessa dor, desse sofrimento, o degrau de promoção para as nossas conquistas espirituais. Então, o Evangelho nos ensina assim, nessa página, né? É o item 24 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria,
na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Que interessante, né? O Delphine de Girardin fazendo a gente viajar para dentro de nós mesmos, para fazer essa reversão de valores e encontrar esse caminho reto que nos conduz ao porto da esperança. De que forma? Usando inicialmente de raciocínio, aplicando conhecimentos que só se adquire com estudo, continuado, aprofundado, envolvido da doutrina espírita. Terceiro, finalmente nos rendendo à lei de amor. Daí, quando nós nos internamos nesses propósitos, ou seja, estudo, comprometimento, compreensão que nós vamos ganhando e aplicação do que temos aprendido no sentido de amar a tudo e a todos, inclusive aquilo que para nós se configura ainda como uma desgraça. Daí, nós vamos entendendo inicialmente que, por exemplo, uma enfermidade, uma dor, uma desilusão, uma traição, dificuldade para conquistar a nossa sobrevivência, isso não é desgraça segundo o Evangelho, de forma nenhuma. Isso é situações que nos obrigam a desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, ao entendimento de vida. E se a gente tem o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, a gente aplica essas virtudes diante das advertências da vida e a gente faz daquilo que chamamos desgraça o degrau de promoção espiritual, que é o propósito da nossa vida. Ou seja, Deus nos coloca diante de nós aquilo que ainda entendemos como desgraça, mas que em verdade é uma alavanca propulsora para o degrau superior imediato. Aí nós fazemos a reversão de valores. Percebam vocês aquilo que entendemos, que a humanidade ainda entende como a maior desgraça da vida, a morte. Olha como todos nós evitamos até mesmo falar da morte, pensar na morte. Como é triste quando morre alguém, quando a gente tem que sepultar um ser querido, principalmente quando é jovem, quando é cheio de vigor físico, que está aí ainda produzindo, trabalhando, feliz e de repente morre. Olha como que isso para nós parece que o mundo acabou. E raciocinando com o Evangelho, nós vamos adquirindo essa certeza da imortalidade da alma, de que ninguém morre, a vida continua. É uma separação temporária apenas. E se a gente não se afastar do Evangelho, a gente vai se segurando nesse entendimento e cada vez mais vamos ficando mais fortes.
a nossa fé vai ganhando sustentação e a gente passa a compreender esses verdadeiros valores da vida e fazemos então a tão esperada reversão de valores. Passamos a separar aquilo que é ilusão, que é fantasia, que é coisas de imediatismo, que nos traz a alegria de um dia, para a tristeza de muitos anos, às vezes de muitas reencarnações. Trocamos então esse imediatismo e investimos todo o nosso potencial nos valores do espírito. Perdemos inclusive o medo de morrer, né? Já imaginaram que conquista? Allan Kardec nos fala também, através de seus raciocínios muito interessantes, né? Ele fala assim que com a chegada da doutrina espírita, uma nova luz se fez para a humanidade. É que com essa nova luz fez com que a fé se dirigisse à razão. E nada de ilógico encontrou na razão e o materialismo foi vencido. Olha só, ele está dizendo para nós que quando a gente busca essa compreensão, esse entendimento da doutrina espírita, a gente ganha essa fortaleza íntima, essa capacidade moral de enfrentar tudo aquilo que entendemos como desastres na nossa vida, nada mais do que situações que podem representar para todos nós a nossa redenção espiritual. E quem não quer isso? Daí, meus irmãos, que a gente não desista de estudar as obras espíritas. Que a gente não se afaste dos grupos de estudo, para que a gente conquiste esse potencial. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos, que participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção,
para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos,
Como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento, através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por alguns instantes nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista,
no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. 7 de junho de 1985. A poupança espiritual. O mundo econômico moderno faz crescer seus cofres economizando a cada dia, juntando a cada hora e depositando a cada mês. Também formamos a nossa poupança espiritual. A cada dia procuramos fazer depósitos nos variados departamentos do grande e vasto edifício do crescimento espiritual. Conseguimos já abrir um pequeno crédito no departamento da simpatia. Cada vez que conseguimos, através da moeda da simpatia, conquistar adeptos para este departamento, nós ganhamos uma ficha verde e com ela podemos iniciar nosso mini depósito no departamento da cooperação. Lizinha, uma nossa amiguinha de turma, já conseguiu fazer depósitos até no departamento da renúncia, um dos seus mais exigentes dos departamentos. Para depositar nele, é preciso ajuntar-se primeiro 5 estrelas. Lizinha, nossa amiga, pelo merecimento, foi autorizada a fazer longo passeio, mas, como a sua colega, Maná, estava proibida de sair, Lizinha renunciou à deliciosa excursão para fazer companhia à sua amiga. Isso lhe valeu 1 estrela. De outra feita, Lizinha passou seu lanche para Georgina e ficou sem merenda. Isto lhe valeu outra estrelinha. De posse de 5 delas, Lizinha pôde fazer seu primeiro depósito, conseguindo então a ficha prateada do departamento. Assim, vamos nós, em nossa turma, tentando fazer as nossas poupanças espirituais, conforme já lhes falei, nos vários departamentos do grande edifício da evolução espiritual. Até breve em Jesus, com o mesmo roteiro. Turma da Simpatia. Uma boa noite a todos.